Ao nosso canal de orações. Meu nome é João. E o meu objetivo é trazer orações poderosas todos os dias. E para que isso seja possível é muito importante que você se inscreva neste canal. Desta forma você estará indicando ao algoritmo do YouTube que acompanha nosso conteúdo e que por esse motivo você gostaria de receber mais orações e profecias da Bíblia. Agora vamos para a profecia de hoje. Sinais da volta de Jesus. 5 profecias bíblicas se cumpriram recentemente. No versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse. Eis que cedo venho. O Senhor nos prometeu que Ele voltaria nos últimos dias. Então Ele já retornou? Essa pergunta realmente é muito importante para nós cristãos. Então como, exatamente, podemos saber se o Senhor realmente retornou ou não? Encontraremos a resposta aprendendo sobre os sinais da volta de Jesus. A primeira ocorrência dos sinais da volta de Jesus. A ocorrência de todos os tipos de desastres. Um dos sinais da vinda de Jesus é que desastres ocorrerão em todo o mundo. Assim como Mateus 24, 6 e 8 diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 2.6 e 8. Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez piores em todo o mundo. Terremotos, incêndios, fomes e pragas ocorrem com frequência e são generalizados. O mundo está em constante revolta e turbulência, com guerras, violência e ataques terroristas em ascensão. Por exemplo, a pneumonia infectada por coronavírus, que ocorreu em Wuhan, China no final de 2019, se espalhou para muitos países ao redor do mundo, causando uma situação séria. Os Estados Unidos viram um surto de gripe mortal, que resultou em muitas mortes. Os incêndios florestais na Austrália duram vários meses desde setembro de 2019, causando danos e perdas significativos. A África Oriental sofreu sua pior invasão de gafanhotos do deserto em 25 anos, o que levou à crise alimentar em muitos países africanos. Em novembro de 2019, a pior enchente em 50 anos atingiu Veneza, Itália, com 80% da cidade inundada. No início de 2020, uma nevasca raramente vista em um século atingiu Newfoundland, Canadá. Chuvas torrenciais inundaram a Indonésia. Houve também terremotos nas Ilhas Kurilas, em Elazig, Turquia, no Caribe, perto de Cuba, e em outros lugares. É precisamente a frequência desses desastres que serve como um lembrete para a humanidade nos últimos dias de Deus. E a partir deles podemos ver que essa profecia bíblica muito se cumpre e que o Senhor voltou. A segunda ocorrência dos sinais da volta de Jesus. A restauração de Israel. Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 33, diz: Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tero e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Como todos sabemos, a figueira cujas folhas brotam é uma referência à restauração de Israel. Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. Essas escrituras nos dizem que, quando vimos Israel restaurado, o Filho do Homem estará à porta. Hoje em dia, passaram-se várias décadas desde a restauração de Israel, portanto, o Senhor não retornou há muito tempo. Está muito claro que os sinais da vinda do Senhor Jesus já apareceram. A terceira ocorrência dos sinais da volta de Jesus. O Evangelho será pregado em cada canto do mundo. Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz: E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este Evangelho será pregado no mundo inteiro, significa que, quando o mundo inteiro tiver ouvido o Evangelho do Senhor Jesus, Cristo virá.
Isso não significa que cada pessoa individual tenha ouvido o Evangelho ou que cada pessoa creia em Cristo. Quando o Senhor Jesus foi pregado à cruz e completou sua obra de redenção, o Espírito Santo começou a guiar os discípulos e apóstolos para que dessem testemunho do Senhor Jesus. Desde então, o Evangelho do Senhor tem se propagado gradativamente através de todo tipo de canais, como rádio, internet, livros, panfletos evangélicos ou o evangelismo dos crentes. O cristianismo se estabeleceu pelo mundo inteiro, e muitos países até têm o cristianismo como sua religião nacional. Há muito, os cristãos também se espalharam pelo mundo, e até existem muitos que aceitam o Evangelho do Senhor Jesus na China, que é governada por um partido político ateu. Há muito, o Evangelho do Senhor Jesus se espalhou até aos confins do mundo. Queridos irmãos e irmãs, pensem um pouco sobre isso. Que nação, que região no mundo jamais ouviu o Evangelho do Senhor Jesus? A quarta ocorrência dos sinais da volta de Jesus. A iniquidade se multiplicará, e o amor dos crentes esfriará. Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Atualmente, a iniquidade está aumentando no mundo da religião, e ele está agora sem a obra do Espírito Santo ou a presença de Deus. Mesmo que alguns pareçam ter uma crença fervorosa, eles continuam a seguir a senda do mundo. A cobiça de riquezas está amplamente difundida entre os crentes. Alguns vendem todo tipo de bens em suas igrejas, alguns entram no mundo dos negócios, e alguns têm fábricas e se ocupam fazendo dinheiro. Não pensam em trabalhar para o Senhor e vivem enredados em emaranhamentos mundanos. Quando pastores e presbíteros pregam, eles se concentram apenas em explicar conhecimento bíblico e teorias teológicas em vez de pregar as palavras do Senhor. Eles não dão testemunho do Senhor nem o exaltam e não levam os crentes a buscar a entender a vontade do Senhor. E, assim, acabam levando seus ouvintes para o conhecimento bíblico, e seu rebanho se distancia cada vez mais de Deus. Alguns pastores e presbíteros lutam entre si e se envolvem em disputas invejosas ao ponto de até formarem grupos, dividindo-se em facções e gangues, envolvendo-se em má conduta sexual e não tendo um coração que teme a Deus em nada. Essas coisas inevitavelmente nos lembram do fim da era da lei, quando o templo, que anteriormente estivera cheio da glória de Jeová, ficou desolado. Os sacerdotes faziam sacrifícios pobres e o templo se transformou em um mercado. Existe alguma diferença entre as igrejas de hoje e o templo no fim da era da lei? Isso nos mostra que os sinais da vinda do Senhor Jesus já apareceram e que o Senhor Jesus retornou. A quinta ocorrência dos sinais da volta de Jesus. A aparição de falsos cristos e falsos profetas. Marcos, capítulo 13, versículo 6, diz que, quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quais sinais haveria de sua segunda vinda nos últimos dias, o Senhor Jesus disse: Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E a muitos enganarão. E está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Senhor profetizou que, quando ele retornasse nos últimos dias, apareceriam falsos cristos e falsos profetas. Ao longo dos últimos anos, falsos cristos e falsos profetas têm aparecido um após o outro em países como a China, a Coreia do Sul e o Japão. Eles se chamam de Cristo, e não só tentam se fazer passar com o nome de Jesus, mas também tentam imitar os sinais e as maravilhas do Senhor Jesus, curando os enfermos, expulsando demônios, etc. A partir da aparição de tantos falsos cristos, podemos ver que essa profecia referente ao retorno do Senhor Jesus foi cumprida, pois quando cristos falsos aparecem, o verdadeiro Cristo já veio. Neste momento, deveríamos tomar ainda mais a iniciativa e buscar a aparição e a obra de Deus. Talvez alguns irmãos e irmãs digam: agora tantos falsos cristos e falsos profetas têm aparecido. Se tomarmos a iniciativa de buscar e investigar,
O que devemos fazer se formos enganados? Mas se não buscássemos e investigássemos a aparição e a obra de Deus porque estamos com medo de sermos enganados, não saberíamos que o Senhor retornou. E isso não tornaria ainda mais provável sermos abandonados. Não estaríamos deixando de comer porque temos medo de engasgar e perdendo muito para salvar um pouco. Isso nos mostra que adotar uma atitude de não ouvir nada, ver nada e tocar nada em relação a todos que pregam a vinda do Senhor por medo de sermos enganados é tolo. Se quisermos acolher o retorno do Senhor Jesus, então é crucial sabermos diferenciar entre falsos cristos e o verdadeiro Cristo. Apenas assim podemos acolher o Senhor e não ser enganados. Quais, então, são as características de um falso Cristo? O Senhor Jesus disse: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Com base nas palavras do Senhor, podemos ver que os aspectos principais de falsos cristos são: eles só conseguem realizar alguns sinais e maravilhas simples e pregam falácias que parecem ser verdadeiras, mas que, na verdade, são falsas para enganar as pessoas. Eles são completamente incapazes de expressar qualquer verdade para resolver o problema da humanidade de pecar e confessar e não conseguem salvar a humanidade de sua própria corrupção, porque a essência dos falsos cristos é a de espíritos maus extremamente perversos e porque são totalmente desprovidos de verdade. Apenas Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Apenas Cristo pode expressar a verdade, mostrar-nos o caminho e nos prover com vida. Todos aqueles que não podem expressar a verdade para prover para nós e só conseguem demonstrar alguns sinais e maravilhas simples são falsos cristos. Esse é o princípio fundamental para distinguir falsos cristos do Cristo verdadeiro. Com as palavras do Senhor como nosso fundamento, não precisamos ter medo de sermos enganados. Para saber como diferenciar especificamente entre falsos cristos e o Cristo verdadeiro, por favor, assista ao maravilhoso clipe de vídeo, Como diferenciar entre o verdadeiro Cristo e os falsos cristos. Os fatos acima mencionados nos mostram que os sinais da vinda do Senhor Jesus já apareceram, o Senhor Jesus retornou. Muitas pessoas, porém, certamente perguntarão: se o Senhor retornou, por que não o acolhemos ainda? Alguma vez você já se perguntou se há algo de errado na forma como praticamos o acolhimento do retorno do Senhor? Quando se trata do retorno do Senhor Jesus, muitas pessoas fazem a proteção contra falsos cristos a sua prioridade número 1. Elas se agarram às suas concepções e imaginações e acreditam que todos que testificam o retorno do Senhor são falsos, e não dando qualquer atenção a como ser uma virgem sábia e a como ouvir a voz de Deus. Como podemos acolher o Senhor praticando dessa forma? O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10h27. Pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abri-se-vos-á. Lucas 11h09. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5h03. 8. O Senhor é fiel e, contanto que cultivemos um coração que busca, investiguemos proativamente a aparição e a obra do Senhor nos últimos dias, ouçamos com sinceridade a voz do Senhor e vejamos se esse caminho tem qualquer expressão da verdade e se ele pode ou não nos prover com vida. O Senhor certamente nos guiará para reconhecer sua segunda vinda. Espero que você tenha curtido este vídeo. Lembre-se de habilitar o sininho para receber as notificações de nosso canal. Dessa forma você saberá sempre que postarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.